Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz por estar aqui e hoje eu trago uma nova reflexão. Eu quero falar sobre salvação e universo. E aí você pode pensar, mais que conceitos repetitivos. Em primeiro lugar, a repetição é sim uma forma válida de aprendizagem e memorização. E eu quero despertar em você um outro ângulo, não este ângulo que a sociedade nos passa, mas esses termos em outro ângulo para que você pense e crie aí, de acordo com o seu senso crítico, a sua forma de viver. Tudo aqui é para que no final o resultado se dê em vida, se dê em vivência, em experiência. Porque é isso que nós estamos fazendo neste planeta. Nós estamos vivenciando este avatar, né? No caso eu, Magda, e você aí, de acordo com o seu nome, seu RG, né? Aquilo que você faz em sociedade é o seu avatar neste momento encarnado neste planeta. Bom, pessoal, o que é a salvação? Eu já disse e repito, é você quem se salva. Como? Por eletromagnetismo. Você produz um eletromagnetismo. O que é isso, Magda? Eletromagnetismo é assim. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu gero um campo magnético ao meu redor e eu emano uma frequência. E o eletromagnetismo é esta frequência, ela volta para mim. Eu mesma emano e eu sou o imã daquilo que eu produzo. Então, pessoal, é muito sério porque tudo que você faz ou que você já fez, isso volta para você ou voltará para você. Não, volta, vamos colocar no presente. Volta para você. Então, quando você reclama de uma situação, você passará por uma outra situação semelhante para que você não reclame e você ressignifique aquilo que você passou. Então é muito sério, porque então quando eu julgo, quando eu critico, quando eu falo de alguém, N situações, o nervoso que eu passo, toda a frequência que eu passo, se eu reclamar, se eu ficar falando esta frequência, eu vou ter que passar por uma situação novamente semelhante ao que passei para que eu não venha reclamar, para que eu não venha me vitimizar. Então, isso é muito sério, porque às vezes a maioria deste mundo de 3D aqui é um planeta de caos e é um planeta que as situações normalmente sempre vão ter problemas, né? Você tá um momento feliz, no momento seguinte você já não está mais feliz, você tem que resolver algo, né? Então isso daí é o eletromagnetismo. Na verdade, você produziu isso e você atrai isso de volta. Então, pessoal, é muito sério o que eu estou falando, aí eu quero trazer. De acordo com a família que você nasceu, de acordo com o lugar que você mora, de acordo com a sua aparência, se você tem algum defeito físico, tudo são karmas, tudo são para nós ressignificarmos, para nós criarmos assim uma aceitação e aí a partir de nós causarmos um efeito novo, ressignificando aquilo que somos, aquilo que nós estamos passando, a família que estamos passando, etc. N situações. Tudo são karmas para serem ressignificados. A sua situação de desemprego, tudo é você quem criou. E isso volta para você ressignificar. Então, quando a gente pensa assim, a gente fala, nossa, não vou reclamar, vou aceitar e vou fazer. E este fazer é o quê? Ajudar, estudar, trabalhar, criar. Este fazer é aceitando e falando, amém. Se a minha vida está assim hoje, é porque de alguma forma eu a mereço. Bom, temos que transformar estes karmas em karmas positivos. Então, para transformá-los, nós temos que fazer, não nos vitimizarmos, mas criar créditos com o universo, como eu já disse, fazendo algo melhor com aquela situação e de acordo com a situação que nós nos encontramos. Bom, pensamentos negativos, eles geram situações negativas. Então, você tem que, sim, dispensar, você tem que colocar energia para transformar os seus pensamentos
negativos em positivos. Então, aquilo que você imaginou de ruim, você cancela e você pensa aquela situação boa, aquela situação de acordo com o que você quer. Então, nós temos que controlar a nossa mente para pensarmos positivos e fazer. Crie aí uma lista de coisas que você precisa fazer, o que você precisa ler, o que você precisa fazer, o que você precisa estudar. Crie aí objetivos que sejam pequenos, mas comece a ticar aquilo que você fez, sempre colocando foco nos seus pensamentos para você ficar na negentropia. A negentropia é a organização dos pensamentos. Quando a gente descamba a pensar o negativo, a falar o palavrão, nós criamos entropia psíquica, tá? Bom, e a entropia é o degringolar de pensamentos negativos, tá? Pensamentos para baixo, e aí pode sim vir o negativo ainda, o espírito negativo, e ainda se aproveitar daquela situação. Então você tem que cancelar. Então a melhor forma de você pensar positivo, coloca objetivos, pequenos objetivos na sua vida, objetivos do dia, objetivos do mês, objetivo do ano, objetivo de anos. Então aí você vai pensar e focar com a negentropia, com a ordem dos pensamentos, a fazer aquilo que deve ser feito e para você não degringolar com seus pensamentos negativos. Bom, outra coisa também, a questão do fazer, pessoal, estudar, ajudar, trabalhar, o mestre Hélio Couto diz, não é uma coisa mental, não é no automático, é no automático se você faz algo e solta. Tá? Não é fazendo, querendo manipular o todo, sendo eu vou fazer porque eu vou receber. Não. Você tem que fazer algo e você tem que soltar. Você tem que fazer algo e no devido tempo, aquilo que você merece, aquele crédito que você tem, você vai receber. Por quê? Porque foi tudo natural. Você fez com amor, você ajudou, estudou, trabalhou com amor. Então, e o todo, ele não se deixa vencer em generosidade. Então, até tem uma passagem na Bíblia que diz que ele é 100 por 1. Um bem que você faz, você recebe 100 vezes mais. Então, mas não fique querendo jogar, manipular com o todo. Você faça o bem e solte, porque é da sua natureza fazer o bem, é da sua natureza ajudar, é da sua natureza colaborar com o planeta, com o todo, é da sua natureza fazer o bem, porque você é amor, porque você como o todo são um e você faz o bem incondicionalmente, porque você ama incondicionalmente. É assim que a gente faz, que deve fazer, que deve se fazer. Ocorre que o ser humano, ele erra muito, mas ele tem algo muito especial. Ele tenta de novo, ele tem o neocórtex que permite nós pensarmos e nós escolhermos, eu quero fazer o bem ou eu quero fazer o mal. Então, o ser humano, por ter esta possibilidade de escolhas, então isso é rico. Ele pode falar, eu vou fazer o bem, eu vou criar o bem, eu quero que o meu universo seja amor, seja o bem, tá? O universo, ele não funciona por causalidade linear. Ele funciona por possibilidades que os seres escolhem fazer, seja para o bem ou seja para o mal. Então, aquilo que você fizer, o todo não se deixa vencer em generosidade, então sempre você vai receber mais. Ocorre o seguinte, que esses karmas que precisam ser ressignificados, tem algumas situações que você consegue mudar, mas tem outras que você não consegue mudar. Então, por exemplo, a família que você nasceu, você não consegue mudar. Você, naquela encarnação, você tem que aceitar, ressignificar, fazer o seu melhor, ficar em harmonia com aquela situação, porque foi naquela encarnação que você tem que ressignificar a sua vida, evoluir, crescer, se transformar e aceitar, né? Com amor, não no automático, mas com amor, porque a nossa natureza, ela no final, ela tem que ser amor, né? Para nós sermos como o todo. A iluminação é isso. A iluminação é eu ser amor com o todo. O mesmo bem e amor que o todo tem para toda a humanidade, eu devo ter também, para eu ficar unida a ele. Bom,
Então, por exemplo, você pode conseguir mudar de casa, né? A casa você muda, mas a família você não muda. O defeito físico só se você fizer cirurgia plástica, né? No caso, por exemplo, um nariz grande, né? Só se você fizer cirurgia plástica, mas no caso, por exemplo, se você nasce sem perna, você não tem como fazer ficar com a perna naquela encarnação. Então tem coisas que você tem que aceitar e ressignificar. Então acho que a grande chave deste conceito, né, é ressignificar os seus karmas, as suas situações, aceitar e ressignificar coisas que você não pode mudar, né? Fazendo sempre o bem, né? Ajudar, estudar, trabalhar com amor, emanando o amor como todo emana o amor, né? Que nós viremos melhores na próxima encarnação, né? Acredito que todos querem isso, eu também. Então nós temos que ter crédito aí com o universo, fazendo o nosso melhor, com o amor sempre. É este o resumo sobre a nossa salvação, que é por eletromagnetismo e que ressignificação dos karmas aqui nesta 3D. Então, pessoal, eu quero falar sobre o universo e sobre a reatividade dos seres humanos. Então, o universo, ele é 100% bem, ele é 100% amor, ele é o paraíso. E este paraíso de bem, ele não se mistura no caos da 3D. Este universo está acima. Então, o Jean, ele diz assim, que o universo é como se fosse um autista. Ele não vê o mal, ele sai pela rua e não vê o mal. Então, é assim que é o universo, que é o paraíso. Mas, como teve pensamentos de mal deste próprio universo, então teve um ser chamado Javé que criou o mal para se aventurar, e tudo que foi criado a partir de Javé tem este genoma doentio dele, carrega. Então, pessoal, o que acontece? Acontece assim, então, Javé, ele criou seres. Então, por exemplo, os anjos, que são chamados anjos clones. Esses anjos, eles são robotizados. Então, eles podem fazer tanto bem quanto fazer o mal. Então, é muito perigoso até a gente ficar dependendo de anjos. Você tem que fazer você por você mesmo. E outra coisa também, nós como seres que temos agora o neocórtex pensante. Nosso neocórtex é aquilo que é o nosso cérebro que nos dá consciência, que nos dá senso crítico. Então, eu como observadora que quero escolher fazer algo, eu escolho fazer algo para um bom resultado ou escolho fazer algo para um resultado ruim? Então, nós temos como pensar que será a nossa realidade. Às vezes, nós fazemos propositalmente as coisas sabendo que não vai dar um bom efeito, um bom resultado, e a gente acaba ainda fazendo. Então, mas o ser humano, ainda que ele erre, num determinado momento do dia ele erre, mas no outro ele tenta acertar de novo. O ser humano pode fazer isso, ele tem esse poder de escolher a realidade que ele quer vivenciar. Bom, então em termos de evolução, só o ser humano pode administrar o impulso que vem quando nós temos que reagir, que vem para reagirmos. Qual vai ser a sua reação? Então, a gente aprende aí, né, pelo estoicismo, silenciar, a gente aprende não falar, né, tem tantos conselhos filosóficos para a gente aplicar essas teorias, né, mas na prática é difícil, mas
conforme a gente vai praticando, mesmo que aos poucos, a gente consegue sim ser uma pessoa melhor, se transformar, crescer, mudar, entende? Bom, vamos lá. Então, pessoal, o ser humano, ele pode sim se transformar em agente do bem, tá? Já esses seres, como os anjos, como outros seres, eles são passíveis de controvérsias, tá? Eles fazem as coisas, eles fazem o jogo, né? É aquele negócio, né? Um beijo e o queijo, né? Eu te dou o beijo e você me dá o queijo, né? Então eles fazem a troca. Então é muito complicado você ficar dependendo de seres para fazer o bem a você. É você quem tem que fazer o bem e esperar do universo a recompensa, o merecimento, que no momento oportuno que for para ser a sua vez chegará. Bom, enfim, né? O que eu quero dizer, nós como temos então esta capacidade de controlar a nossa reatividade, né? Através de meditação, de yoga, através de silêncio, através de não julgar, de não falar, de não reclamar, né? Através de N atributos que nós aprendemos, né? Pela psicologia também, né? Psicologia emocional. Então, nós sim, nós podemos ter sim uma vida ressignificada, né? Uma vida melhorada, né? E naquilo que for da nossa alçada, nós também conseguirmos mudar. Nós conseguimos sair daquilo e inclusive mudar de frequência, né? Para uma melhor vida. Bom, pessoal, quero falar algo assim, pessoal. Antes eu achava que eu não era vista por ninguém. Assim, quando eu orava, eu achava que só nos momentos, eu acho que os crentes acham isso, só nos momentos que eles estão na igreja que eles estão sendo vistos, né? Porque aí na semana faz tudo errado. E etc, né? Então, antes eu achava que eu também não era vista, né? Que somente na igreja ou quando eu orava, né? E eu achava que ninguém, a gente não era visto, mas hoje eu sei que tudo é gravado no campo primordial, tudo é gravado nos meus 7 corpos, né? Cada um de nós temos 7 corpos, um dia eu vou falar sobre isso. Então, agora, e também no nosso registro acástico, né? Que é o registro espiritual, que é a biblioteca espiritual, que lá está sendo tudo gravado, o que acontece com a humanidade. Bom, pessoal, e se escolhermos sermos maravilhosos, como nós podemos ser, nós podemos ter bom humor, nós podemos ter carisma, nós podemos sorrir, nós podemos ter carinho pelas pessoas, nós podemos ser criativos e criadores, né? Nós podemos tentar ter ideais novos, princípios novos, né? E sermos melhores. Então, o meu recado perante dizer assim, como funciona o universo e como nós podemos nos comportar, né? Pessoal, a vida, ela não é vulgar, né? A vida, eu quero dizer, você está sendo visto e tudo que você faz está sendo registrado e gravado nos seus 7 corpos, no campo acástico, no campo primordial. Então, nós temos que não ter medo dessas coisas, né? Mas nós temos que querer esta evolução para nós mesmos, sabendo sim que a nossa centelha divina, o nosso eu superior, ele tem uma agenda para nós. E quanto mais nós evoluirmos e crescermos e ficarmos em sintonia com a nossa centelha, com o nosso eu divino, pessoal, nós estaremos
colaborando com o todo e vamos sofrer menos. Olha, quer sofrer menos? Escolha o todo, escolha a espiritualidade, escolha agir de acordo com a agenda do seu eu superior, sendo uma pessoa melhor. Bom, eu acho que eu falei tudo, eu agradeço muito, eu peço muito desculpas aí porque eu demoro para gravar vídeos, mas o todo e minha centelha sabem do desejo do meu coração, então um dia eu serei... terei prioridade, né, com o meu canal, né, trarei prioridade com o meu canal e darei ao meu canal essa exclusividade. Então, é isso que eu quero dizer, pessoal. Perdoe aí se eu não sei falar, se eu gaguejo, se eu erro as palavras, eu peço perdão, eu agradeço muito por você estar aqui no meu canal. Eu peço que você curta, compartilhe o vídeo, veja se outras pessoas que você tem harmonia aí gostariam de se inscrever no meu canal para aprenderem comigo. Tem muitos assuntos, o universo é complexo, o seu universo é complexo, o meu universo é complexo, são muitas variáveis aí que a gente tem que filtrar e aprender para crescer, para evoluir, para sermos com o todo. Um com o todo. Ocorre o seguinte, quanto mais você foge, é maior o sofrimento, tá? Então, só dando essa essa dica, quanto mais você foge de ser assim, dessa forma que eu estou tentando trazer a vocês, o sofrimento é maior. Então não fuja da sua evolução, tá certo? E eu quero que você expanda sua mente, seja abençoado, e quanto mais bem você fizer, mais créditos você tem, mais bênçãos receberá. É este o recado, é este o meu desejo, e somos todos um. Gratidão, um beijão e até a próxima.